Fala, meus queridos, tudo bem? Casé aqui e hoje a gente vai fazer uma questão da EPICAR, dando seguimento aí ao nosso cronograma de resolver a prova de 2025. Questão 19, né, nossa terceira questão aí dessa série. Questão de geometria também e adivinha, verdadeiro ou falso. Dessa vez ele colocou a figura pra gente, deu uma facilitada aí. Vamos lá. A questão diz o seguinte, na figura, EPCA é um paralelogramo e R ponto médio de segmento é A. Sabendo que a área do quadrilátero ROCA, ROCA, vale 10 cm², analise as afirmações abaixo. Ok. Primeiro vamos anotar as informações aqui e tirar umas conclusões aqui em cima dessa figura. Bom, primeira coisa, a gente anota ali a principal informação que ele deu, que é do quadrilátero ROCA, que é um quadrilátero genérico qualquer, vale 10. A gente anota ali em cima dele para ficar bonitinho. Ok? Depois disso, a gente vai analisar os outros triângulos que eu tenho aqui, né? Primeiro, vamos olhar para o triângulo EOR e o POC, no caso, EOR e POC. Vamos analisar eles. Primeiro, se eu falo que esse ângulo aqui do P é vermelhinho, então esse ângulo também é vermelhinho. Por quê? Alternos internos. Né? A gente sabe que é um paralelogramo, então PC é paralelo a EA. Outro ângulo também que por alternos internos são iguais é esse aqui, o Ezinho, preto, e aqui o preto ali em cima. E outro ângulo que vai ser igual vai ser esse aqui do meio, né? Que a gente sabe que é... Não, vou colocar de outra cor, né? Esse negócio aqui é muito esquisito. A gente sabe que aquele ângulo ali do meio ali do Ozinho vai ser o quê? Vamos colocar em verde. Um verde meio caqui. Esse verde aqui é OPV a esse, então o que eu concluo? Eu concluo que o triângulo EOR e o POC são semelhantes. Mas olha que legal. Vamos olhar para a base deles. Se eu falar que a base EA do trapézio, não, do paralelogramo, vale 2K, eu sei que RA vai ser K e ER vai ser K também. E aqui em cima vai ser 2K, certo? Porque tem que ser igual. Agora olha aqui que a gente pode olhar. A base do maior é o dobro da base do menor. O que isso significa? É um bizu. Toda vez que você tiver dois triângulos semelhantes e a base do maior será o dobro da base do menor, a área do maior é 4 vezes a área do menor. Né? Você faz aquela razão de semelhança que a gente usou até na questão anterior, razão entre as áreas igual a razão entre as bases, ao quadrado, você vai achar isso. Então já economiza muito tempo. Então se eu falar que a área do EOR é Azinho, vamos colocar ali em vermelho as áreas, Azinho, a área do POC é 4Azinho. Tá vendo? Então facilita muito a nossa vida. Agora a gente tem o OP ali para a gente tentar estimar a área. Eu vou chamar a área dele de Bzinho. Ok? Agora eu vou falar outra característica interessante. Tá vendo o triângulo EPR? A altura dele é a mesma altura do paralelogramo. Se a gente analisar, deu uma bugada aqui, né? Mas a altura dele é a mesma altura do paralelogramo. O que isso significa? Como é que é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é a base, que no caso aí seria 2K, vezes a altura, que é Hzinho. A área do triângulo EPR, se você analisar, é o que? A base dele, que é K, vezes a altura dele, que é H, sobre 2. O que a gente pode concluir olhando isso? Se você passar o 2 multiplicando a área de EPR, vai ficar o quê? Que K vezes H é 2 vezes a área de EPR. E se você substituir lá em cima, no lugar do K vezes R aqui, K vezes H, né, desculpa, você vai concluir que a área do paralelogramo é 2 vezes 2 EPR, ou seja, 4 vezes a área do EPR. O que significa? Significa que o paralelogramo tem 4 vezes a área do triângulo EPR. E o que eu posso concluir com isso? Que a área do triângulo EPR é 1/4 da área do paralelogramo, ok? Vamos guardar essa informação que a gente vai usar já já, beleza? Agora a gente vai montar um sisteminha de equação. Por quê?
A diagonal EC, ela divide o paralelogramo em dois triângulos iguais de mesma área, o EPC e o EAC. Então, se eu somar a área Bzinho com 4A, tem que ser igual a somar A com 10Ezinho. 10 Azinho é fogo, né? Com 10, né? Tô meio bugado já. Então, vamos lá. Vamos escrever isso que a gente acabou de falar. Vamos escrever em verde mesmo. Então, 4A mais Bzinho tem que ser igual a A mais 10. Beleza? Porque as áreas são iguais dos dois triângulos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o A subtraindo o 4A, então vai ficar 3A aqui. E o B subtraindo para o outro lado, vai ficar 10 menos B. Vou deixar essa equação aqui guardada, ok? Eu vou usá-la já já. Agora vamos usar aquela informação que a gente achou ali da relação da área do EPR com o paralelogramo. Quanto que a área do paralelogramo é a soma de 4A mais B mais A mais 10, certo? Então eu posso concluir o quê? Que a área do EPR, a área do EPR é quanto? A área do EPR é o B, né? Mais A. É o B mais A. Ou A mais B, você que sabe. Então a área A mais B, que é a do EPR, tem que ser 1/4 da área do paralelogramo, que é a soma de todas aquelas áreas ali. Ou seja, 4A mais A vai ficar 5A. Mais B mais 10. O que eu faço agora? Agora eu vou passar esse 4 multiplicando A mais B. Multiplicando cruzado. Então eu vou ter 4A mais 4B igual a 5A mais B mais 10. O que eu faço com o B? Jogo para o outro lado subtraindo 4B e jogo o A também. E no caso o A eu posso deixar até aqui, acho melhor, né? Você joga o B subtraindo, aí o 4B vai virar 3B, e joga o 10 subtraindo. Então do outro lado vai ficar 3B menos 10, e o 4A você joga para o outro lado, né? Ele está aqui, tu joga para o outro lado, subtraindo 5A, vai ficar A. Né? Para a gente economizar tempo, não precisa fazer tanta conta. Agora, olha só. Ficou um sistema com duas equações, não ficou? Que é essa primeira aqui. Essa questão é longa, tá? Só para vocês entenderem. E essa segunda aqui. O que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema de equação, obviamente. Só que eu vou multiplicar essa segunda equação por 3. Quando eu multiplicar essa segunda equação por 3, o que eu vou ter? 3A, aí 3B vai virar 9B, e 10 vai virar 30, menos 30, ok? E 3A, que é a equação 1, é 10 menos B, ou seja, eu posso igualar esses dois caras. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 9B menos 30 é igual a 10 menos B. Aí jogando o B negativo para o outro lado, somando com 9B, vai ter 10B. E o 30 para o outro lado, somando, vai ficar 40, né? Certo? Tá certinho? Então, quanto que vai dar isso aí? Vai dar que B vale 4. Certo? Achei a área B. Se eu achar a área B, eu acho a área A. Por quê? Porque é só substituir qualquer uma daquelas equações ali, ok? Beleza? Então, pegando esse 4, substituindo naquela ali de cima, na 1, eu vou ter o seguinte, que 3A vai ser igual a 10 menos B. Que no caso, né, já é colocando B de novo. Porque no caso já posso colocar o 4 direto, senão vou ter que fazer conta. Então 10 menos 4 eu sei que vai dar 6, né? Vamos fazer mais devagar. Se 3A é 6, então A é 2, né? 2 centímetros quadrados. Pronto, agora a questão está meio morta. Por quê? Porque agora é só analisar as opções e não errar. Por quê? Porque se eu sei que o A é 2, eu já sei o quê? Eu já sei que o 4A ali, que é a área daquele triângulo ali de cima, é 8, né? E eu sei que a área desse triângulo aqui, Azinho, é 2 e que a área desse Bzinho é 4. Pronto, tem a área de todo mundo já. Agora vamos analisar as opções, né? Isso
tudo só para analisar as opções. Essa questão aqui ela é bem demorada, não é tão complicada assim, mas é bem demorada. A área do triângulo OPC vale 6. Bom, o OPC, se você parar para pensar aqui, quem seria o OPC você olhando para cá? Ó, OPC. É justamente aquele lá de cima. Ele falou que vale 6? Não, vale 8, então é falso. A área do triângulo EPO é o dobro da área do EOR? Bom, o EPO, que é esse aqui, ó, que é o Bzinho, que vale 4, ele está falando que é o dobro da área do EOR. Isso é verdade, não é? Porque a área do EOR é 2, certo? A área do EOP é 4, então realmente é o dobro. Então essa opção aqui está correta. A terceira diz o seguinte, a área do triângulo ECA é 12. O triângulo ECA é esse aqui, ó, ECA, ou ECA. Ele está falando que isso é 12, ó. Então ela é 10 mais 2, ou seja, 12, também está certo. Logo, duas afirmações estão certas, ou uma é falsa. A letra A diz apenas uma afirmação é falsa, então o gabarito é a letra A. Beleza? É isso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.